Cor e emoção no web design. Eu me chamo Maíra Oliveira, eu estudo sistemas para a internet e trabalho com suporte técnico ao Fiori Launchpad na SAP. Bom, cores estão por toda parte. Nós vivemos rodeados de cores no nosso dia a dia e elas são usadas para determinados fins e para alcançar determinados objetivos. A gente não precisa de nenhum livro teórico ou estudar muito sobre cores para já ter certos conhecimentos e certas sensações através das cores, porque isso faz parte de nós, isso está presente na nossa vida e na nossa cultura. A gente inclusive usa as cores para expressar sentimentos, associa a estados emocionais. Aquela expressão em inglês I'm feeling blue. O azul ele se associa à melancolia, à tristeza em determinadas culturas. Assim como a gente usa as cores vibrantes, vivas e alegres para pensar em alegria, na energia do sol, por exemplo. Mas as cores, elas não só afetam o nosso estado emocional, como também podem afetar o nosso físico, nossa fisiologia. Determinadas cores podem gerar dores de cabeça, ou até mesmo nos deixar mais irritados. O ser humano sempre quer saber mais, ele sempre quer saber o porquê das coisas e o que são as coisas. Então, o estudo das cores realmente é muito antigo. O estudo mais antigo que se tem ideias, tem noção, é do filósofo grego Aristóteles. Ele considerava a cor como uma propriedade dos objetos, ele via dessa forma, que a cor era assim como o peso, o material, a textura dos objetos. Depois do Aristóteles, muitos outros filósofos e cientistas continuaram essas investigações. Mas é na teoria das cores do Goethe que ele traz dois novos aspectos. Não o aspecto da física somente do que é a cor, mas que a cor, na verdade, é um conjunto, é uma interação entre a nossa fisiologia, que seria o nosso olho, e também o nosso cérebro. Como a gente interpreta o nosso psicológico da cor. Através de todas as documentações, de todas essas pesquisas, diversas áreas, eu diria que quase 100% das áreas que utilizam o meio visual reproduzem essas práticas, reproduzem esses estudos. Essa pintura eu achei bem interessante porque o pintor inglês Joseph Turner, ele fez a pintura após ter conhecimento da teoria das cores do Goethe. Então ele fez a pintura e intitulou ela com o nome da obra do Goethe. A psicologia é muito usada no cinema, na publicidade, em diversas áreas e, claro, que no web design. Elas geram um impacto emocional, elas geram uma sensação através da cor predominante, da cor dominante e também da interação entre as outras cores. Esse é um site, por exemplo, de uma marca de calçados e acessórios ecológicos sustentáveis e passa uma determinada sensação, né, a ver com preservação, a ver com a natureza. E essa outra página, por exemplo, passa uma outra sensação, né, bem diferente. Tem um uso de cor bem, bem equivocado. Bom, ok, as cores nos influenciam emocionalmente, podem influenciar o nosso corpo, mas como isso acontece? Por que isso acontece? Cada cor, isoladamente, tem uma determinada frequência. Cada cor tem um comprimento de onda diferente. Essas ondas, elas atingem o nosso olho, atingem o nosso nervo óptico, que envia esses impulsos, essas frequências para o nosso sistema nervoso. E claro que daí o nosso cérebro, o nosso psicológico também interpreta, dá um significado para essa frequência recebida. Eu quero compartilhar com vocês agora essa talk do Neil Harbisson, bem Well, I was born with a rare visual condition called achromatopsia, which is total color blindness. So I've never seen color, and I don't know what
color looks like, because I come from a grayscale world. To me, the sky is always gray, flowers are always gray, and television is still in black and white. But since the age of 21, instead of seeing color, I can hear color. In 2003, I started a project with computer scientist Adam Montandon, and the result, with further collaborations with Peter Queixe from Slovenia and Mateus Lizana from Barcelona, is this electronic eye. It's a color sensor that detects the color frequency in front of me and sends this frequency to a chip installed at the back of my head, and I hear the color in front of me through the bone, through bone conduction. So for example, if I have like, this is the sound of purple. For example, this is the sound of grass. This is red, like Ted. This is the sound of a dirty sock, which is like yellow, this one. So I've been hearing color all the time for 8 years, since 2004, so I find it completely normal now to hear color all the time. At start, though, I had to memorize the names you give for each color, so I had to memorize the notes, but after some time, all this information became a perception. I didn't have to think about the notes, and after some time, this perception became a feeling. I started to have favorite colors, and I started to dream in color. So when I started to dream in color is when I felt that the software and my brain had united, because in my dreams, it was my brain creating electronic sounds. It wasn't the software. So that's when I started to feel like a cyborg. It's when I started to feel that the cybernetic device was no longer a device. It had become a part of my body, an extension of my senses. And after some time, it even became a part of my official image. This is my passport from 2004. You're not allowed to appear on UK passports with electronic equipment, but I insisted to the passport office that what they were seeing was actually a new part of my body, an extension of my brain, and they finally accepted me to appear with a passport photo. So life has changed dramatically since I hear color, because color is almost everywhere. So biggest changes, for example, is going to an art gallery. I can listen to a Picasso, for example. So it's like going to a concert hall, because I can listen to the paintings. And supermarkets, I find this is very shocking, very, very attractive to walk along a supermarket. It's like going to a nightclub. It's full of different melodies. Yeah. Especially the aisle with cleaning products. It's just fabulous. Also, the way I dress has changed. Before, I used to dress in a way that it looked good. Now I dress in a way that it sounds good. So today I'm dressed in C major, so it's quite a happy chord. If I had to go to a funeral, though, I would dress in B minor, which would be turquoise, purple, and orange. Also, food. The way I look at food has changed, because now I can display the food on a plate so I can eat my favorite song. So depending on how I display it, I can hear and I can compose music with food. So imagine a restaurant where we can have like Lady Gaga salads as starters. I mean, this would get teenagers to eat their vegetables probably. And also some Rachmaninoff piano concertos as main dishes, and some Björk or Madonna desserts. That would be a very exciting restaurant where you can actually eat songs. Also, the way I perceive beauty has changed, because when I look at someone, I hear their face. So someone might look very beautiful but sound terrible, and it might happen the opposite, the other way around. So I really enjoy creating like sound portraits of people. Instead of drawing someone's face, like drawing the shape, I point at them with the eye and I write down the different notes I hear, and then I create sound portraits. Here's some faces.
Yeah, Nicole Kidman sounds good. Some people I would never relate, but they sound similar. Prince Charles has some similarities with Nicole Kidman. They have similar sound of eyes. So you relate people that you wouldn't relate. And you can actually also create concerts by looking at the audience faces. So I connect the eye and then I play the audience's faces. The good thing about this is if the concert doesn't sound good, it's their fault. It's not my fault. And so another thing that happens is that I started having this secondary effect, that normal sounds started to become color. I heard a telephone tone and it felt green because it sounded just like the color green. The BBC beeps, they sound turquoise. And listening to Mozart became a yellow experience. So I started to paint music and paint people's voices, because people's voices have frequencies that I relate to color. And here's some music translated into color. For example, Mozart, Queen of the Night, looks like this. Very yellow and very colorful because there's many different frequencies. And this is a completely different song. It's Justin Bieber's Baby. So it's very pink and very yellow. So also voices, I can transform speeches into color. For example, these are two very well-known speeches. One of them is Martin Luther King's I Have a Dream, and the other one is Hitler. And I like to exhibit these paintings in the exhibition halls without labels. And then I ask people, which one do you prefer? And most people change their preference when I tell them that the one on the left is Hitler, and the one on the right is Martin Luther King. So I got to a point when I was able to perceive 360 colors, just like human vision. I was able to differentiate all the degrees of the color wheel. But then I just thought that this human vision wasn't good enough. There's many, many more colors around us that we cannot perceive, but the electronic eyes can perceive. So I decided to continue extending my color senses, and I added infrared and I added ultraviolet to the color to sound scale. So now I can hear colors that the human eye cannot perceive. For example, perceiving infrared is good because you can actually detect if there's movement detectors in a room. I can hear if someone points at me with a remote control. And the good thing about perceiving ultraviolet is that you can hear if it's a good day or a bad day to sunbathe. Because ultraviolet is a dangerous color, a color that can actually kill us. So I think we should all have this wish to perceive things that we cannot perceive. That's why 2 years ago I created the Cyborg Foundation, which is a foundation that tries to help people become a cyborg, tries to encourage people to extend their senses by using technology as part of the body. We should all think that knowledge comes from our senses, so if we extend our senses, we will consequently extend our knowledge. I think life will be much more exciting when we stop creating applications for mobile phones and we start creating applications for our own body. I think this will be a big, big change that we'll see during this century. So I do encourage you all to think about which senses you'd like to extend. I would encourage you to become a cyborg. You won't be alone. Thank you. Audicor. Aqui eu vou falar um pouquinho das propriedades e dos significados que a gente tem na cultura em comum. Claro que a cultura mais ocidental, que eu vou abordar aqui, são características que culturalmente nós associamos a determinadas cores. Essa foto é da Lupita Nyong'o em Nós. Esse filme é incrível, quem não viu eu recomendo, eu gostei bastante. E a cor vermelha tem um significado bem forte aqui para esses personagens. Bom, em resumo, as cores nós podemos dividir em cores quentes, frias e neutras. Quentes, vermelho, laranja, amarelo, frias, azul e roxas, neutras, o preto, o cinza e o branco. Falando do vermelho, que é a primeira cor das cores quentes, ele é muito estimulante, né? O comprimento de onda dele é o maior. Então, ele
é muito vibrante. Ele é usado para alarme, para atenção, realmente, para chamar a atenção do olho. E ele passa muito poder e também juventude. Eu gostei bastante do uso que essa é uma agência de inovação, uma agência digital, fez do vermelho. E por isso também o vermelho daquela outra página que eu mostrei é tão forte, porque o nosso olho fica, nossa, quanta coisa para onde eu olho. Então, o vermelho realmente é difícil de usar, tem que ter muito cuidado ao usar ele. O laranja já é uma cor que tem as propriedades do vermelho, mas é um pouco mais calmo. Geralmente está associada à energia também, à alegria, à diversão, à brincadeira, à juventude. Tanto que esse site tem uma característica de ser voltado para uma geração, né, para adolescentes. O amarelo também tem muita energia, é muito estimulante. Ele varia também de acordo com os tons dele, porque um tom mais antigo, um tom mais escuro, ele tem um significado mais antigo, pode ter um mais claro, mais vibrante. O verde ele já faz a ponte entre as cores quentes e as cores frias. Então, ele tem essa energia, mas também já traz um relaxamento. Tá relacionado com crescimento, com desenvolvimento. Aqui no Ocidente, relacionado com dinheiro, com o meio ambiente, então com natureza, com o que é natural, e a saúde, né? A gente vê o que é relacionado com medicina, com o verde e o branco. O azul claro é uma cor muito usada na web. A gente vê em muitas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn. É uma cor muito confortável, é uma cor segura, acolhedora. É boa para usar para sistemas que têm uma grande gama de usuários, uma diversidade de usuários, mas também é uma cor que não propõe nada muito irreverente, nenhuma inovação. É uma cor bem segura, bem acolhedora. O azul escuro, ele já traz, né, um profissionalismo, ele é mais sóbrio, confiável. Esse site, por exemplo, é de eventos, faz eventos para casamentos, então passa essa coisa bem profissional, bem séria, bem chique também. O roxo está associado à realeza, luxo, mas claro, pode estar associado a romance, também ao mistério, né, o roxo associado à fantasia, filmes de fantasia, por exemplo, cenas de fantasia. O preto, ele é muito relacionado com força e poder, e também elegância, sofisticação, né? Por exemplo, clientes que têm o cartão Black do banco, né? Aqueles clientes especiais. Propaganda de carros também caros, o carro preto que passa um poder, né? O branco, sempre associado muito à pureza, à inocência, à limpeza, à virtude. Esse site ele evidencia a joia, né? Então ele também evidencia muito o conteúdo, ele está evidenciando muito a joia em si, né? Sites minimalistas. O cinza é a neutralidade, é algo mais realmente que a gente quer que o usuário não dê muita atenção, né? O contrário do vermelho, onde eu vou chamar o olho. Eu uso muito para botões que estão desabilitados, eu uso cinza. Bom, nós vimos as propriedades, os significados de cada cor individualmente. Mas como combinar essas cores, né? Às vezes a gente não sabe exatamente como combinar elas. Então, através, por exemplo, do círculo cromático, a gente pode analisar e pensar em algumas possíveis combinações. Por exemplo, quando eu quero usar cores contrastantes, eu posso usar elas para atrair bastante atenção, porque elas vibram, né, elas contrastam juntas, para criar elementos com destaque, ótimas para as call to action, levar o olho para o clique aqui, né? Para eu chegar nessa cor contrastante, voltando aqui, eu escolho a cor e eu ando 3 casas, vamos dizer, além da minha cor, eu encontro uma cor contrastante. Por exemplo, esse site ele usa o contraste entre o azul e o verde
para chamar a atenção para os botões, para o clique. Tem as cores complementares, que então são as cores que estão opostas no círculo cromático. Essas cores justapostas, uma potencializa a outra também, elas são bem vibrantes e podem criar ilusões de óticas. Então, ilusões óticas. Sendo bem usado, tu pode mudar a forma como a pessoa percebe um conteúdo, por exemplo, através da cor. Esse site usa o verde de fundo, né, e essa cor complementar, que é o vermelho, que o vermelho acaba tendo as suas propriedades intensificadas pelo o verde justaposto. Bom, mas usar ainda essas cores contrastantes e as cores complementares e saber como combinar, né, como utilizar também às vezes é mais complicado. E no web design em geral se usa também os esquemas de cores, né? Um primeiro que a gente pode ver é o esquema monocromático, onde ele é muito simples, né, de usar. Tu tem a cor, que é a cor dominante, a cor mais importante. Ele é simples, mas ele é muito efetivo, ele funciona muito bem, né? Faz páginas agradáveis, tu vai ter característica que vai enfatizar o conteúdo, então não é um site com muita informação. Ele vai ser elegante, vai ser minimalista. Uma dificuldade é tu criar elementos que se destaquem, né? Porque por ser monocromático. Eu posso também usar o esquema das cores análogas, que eu escolho 3 cores que estão lado a lado no círculo cromático. Também vai ser um design calmo, que vai passar uma harmonia. E geralmente eu posso escolher uma dessas 3 cores análogas para ser a minha cor dominante. No caso dessa página, que usa cores análogas, mas o amarelo ainda é o dominante. E eu posso usar uma outra cor para fazer alguns destaques, né? Como é o caso desse branco que está no cabeçalho e está em alguns outros pontos. O esquema complementar, onde eu uso lá as minhas cores complementares, eu com certeza crio uma página mais dinâmica do que a minimalista, né? Do que as minimalistas, o monocromático e o cores análogas, mais estimulante, mais dinâmica, mais fácil de eu criar destaque dos elementos. E eu geralmente escolho também uma dessas cores complementares para ser a minha cor dominante. Daí eu também tenho o triádico, que é usando um triângulo mesmo para eu escolher 3 cores. Apesar de ter 3 cores, ele é uma escolha bem segura, é uma escolha bem estável e é bom ser usado para sites também que tem um grande número de usuários, de diversidade de usuários. Esse exemplo, que é um site relacionado a consultas médicas, escolheu 3 cores, o turquesa, o amarelo e o vermelho. A dominante é o turquesa, então está passando um relaxamento, né? Está associada à consulta médica. E a gente vê que se cria um destaque ali no botão About Us usando o vermelho, né? Tem o Split Complementary, que tu pode usar essas 2 cores complementares e escolher uma terceira também cor para dar mais profundidade emocional, também cria um dinamismo, né? Aqui, por exemplo, usa 2 cores complementares e mais uma cor. E o retângulo tetrático, que tu vai ter 2 pares de cores complementares, então vai poder ter um site mais dinâmico, mais diverso, por ter 4 cores. E o ideal, claro que é difícil de usar, né? Esse esquema é mais complicado, mas o ideal é balancear entre as cores, 2 cores quentes, 2 cores frias, ter esse balanceamento. Aqui, por exemplo, tem 2 cores quentes, né? O vermelho e o amarelo, e o turquesa e o verde, né? Essas 4 cores. Bom, essa frase do Tim Berners-Lee que representa a essência, né, um aspecto essencial da web, que fala que a web poder está na sua universalidade, que o acesso para todo mundo, independente de deficiência,
é um aspecto essencial. Eu gosto muito de Berners-Lee, que é o criador da web, né? Porque fala desse caráter de universalidade, do acesso para todos. Para mim, pensar em cada aspecto do design e da interface é a gente pensar em acessibilidade. A gente pensar em tudo isso, a gente pensar como as pessoas vão perceber e interagir com o nosso site. Então, nós que somos criadores e criadoras da web, temos essa responsabilidade, né, em dar essa importância, dar esse tempo para pensar em cada detalhe realmente. Essa é a principal referência dessa apresentação. É um e-book gratuito que está nesse site, o link está nos slides. Esse site UXPin tem diversos e-books gratuitos, é muito bacana, que são e-books curtos, assim, então muito práticos. Eu gostei bastante. Obrigada por ouvir essa gravação. Até mais.